aplicabilidade de rejeitos de mineração e siderurgia em compósitos cimentícios destinados à produção de rochas ornamentais artificiais. Eu sou Gabriela Luiza Simplício Pereira, discente bolsista associada ao projeto de pesquisa, orientado pela mestranda Nayara Mendes dos Santos e orientado pela docente doutora Uana Carvalho Fontes. As indústrias de mineração, siderurgia e de pedras ornamentais têm em comum a grande importância econômica no Brasil, movimentando bilhões de dólares todo ano. Porém, é de mesma grandeza os impactos gerados por eles. Em 2021, a mineração de minério de ferro no Brasil atingiu 357,7 milhões de toneladas, resultando em uma receita de cerca de 250 bilhões de reais. E cerca de 20 a 40% do peso total de minério de ferro extraído corresponde ao rejeito de barragem de minério de ferro, RBMF. Na indústria da extrativa do quartzito, em 2021, as exportações totalizaram 140,6 mil toneladas de blocos, gerando uma receita de 80,7 milhões de dólares. Cerca de 92% do material extraído corresponde a rejeito de quartzito granular, RQ. E na indústria siderúrgica, em 2020, a produção de aço bruto totalizou 31,4 milhões de toneladas, somente de exportações, 11 milhões de toneladas, gerando então um rendimento de 9,3 bilhões de dólares. A indústria de siderurgia gera aproximadamente de 450 a 500 quilos de resíduos por tonelada de aço bruto, sendo que cerca de 70% desses resíduos correspondem às escórias de aciaria, EA. As rochas ornamentais artificiais, ROAs, têm como objetivo a reprodução ou aprimoração das características e propriedades de uma rocha natural, causando menos impactos no meio ambiente. Dessa maneira, a aplicabilidade de incorporação de rejeitos da mineração e siderurgia como agregados em compostos cimentícios na produção de ROAs traz benefícios ambientais, econômicos e sociais. O projeto tem como objetivo geral investigar a aplicabilidade do RQ, RBMF e EA como agregados em compósitos cimentícios destinados à produção de ROAs, de modo a atingir os seguintes objetivos específicos: identificar as condições de processamento dos rejeitos, as propriedades físicas dos rejeitos processados, investigar as dosagens ótimas de rejeitos para a produção dos compósitos cimentícios destinados à produção de ROAs e identificar as propriedades físicas e mecânicas dos compósitos curados. Os materiais utilizados para a fabricação dos compósitos cimentícios foram aditivo superplastificante PowerFlow 4001, cimento branco estrutural tipo Portland 40 e os rejeitos RBMF, RQ e EA. Depois de coletados, todos os rejeitos foram secos em estufa, e após isso, o RBMF foi destorroado em almofariz de porcelana. Depois de secar o RQ, temos o quartzito granular in natura, QGN, e depois deste ser moído em um moinho de bolas horizontais, temos o quartzito granular processado, QGP. E a EA foi triturada no britador de mandíbulas e moída em um moinho de bolas horizontais. Para a caracterização física, foram realizados os ensaios de composição granulométrica, granulometria a laser, densidade e absorção de água, teor de materiais pulverulentos, teor de argila em torrões e perda ao fogo. A mistura dos compósitos foi feita em um misturador planetário a rotação baixa, escalando com a mistura manual. Depois disso, a moldagem é realizada em formas metálicas, passando por 30 golpes na mesa de fluxo. Após 12 horas, foram removidos das formas e mantidos em câmara úmida por 7 dias e depois 24 horas em estufa. Para a caracterização física e mecânica, os compósitos cimentícios foram submetidos aos ensaios de densidade de massa, velocidade de pulso ultrassônico, VPU, e resistência à flexão. Na curva granulométrica, obtida por ensaio de granulometria mecânica, notamos que o EA se revela como um material mais fino, seguido pelo RBMF, QGP e QGN. A fração de amostra dos resíduos com partículas inferiores a 1,2 milímetros foi submetida à análise de granulometria a laser, o que mostra o RBMF com o maior teor de finos, seguido pelo EA, QGP e QGN. Quanto ao diâmetro máximo característico, o QGN e o QGP apresentaram 4,8 milímetros, enquanto o RBMF apresentou 1,2 milímetros e o EA 0,3 milímetros. A análise dos resultados dos parâmetros físicos revela que na condição seca, o QGP apresenta maior densidade, enquanto o RBMF possui a densidade mais baixa. Entretanto, quando saturados, os valores de densidade se modificam significativamente, com o EA demonstrando a maior densidade e o QGP mantendo-se estável. Quando a densidade do RBMF, nota-se uma considerável diferença com os valores de outros estudos. Assim, se demonstra a necessidade de verificar a densidade por meio de outros métodos para averiguar os resultados obtidos até o presente momento da pesquisa. O RBMF exibe a maior taxa de absorção de água, indicando sua capacidade de reter água, enquanto o QGP demonstra extrema resistência à absorção. A partir da aplicação da curva de Anderson modificada para a dosagem dos compósitos, foram determinadas 3 amostras, variando a porcentagem de cada rejeito e cimento. E por meio do ponto de saturação do aditivo, foi determinado o teor ótimo do superplastificante, que foi de 0,8% em peso de cimento.
A relação água-cimento exerce uma influência direta na qualidade, resistência, durabilidade e retração do compósito, seguindo uma relação inversamente proporcional. Dessa forma, com o objetivo de alcançar a mesma consistência no estado fresco para todas as dosagens, as relações água-cimento adotadas foram de 1,08, 0,6 e 0,44 para o CC1, CC2 e CC3, respectivamente. Na densidade dos compósitos, observamos que quanto maior a concentração de rejeitos e menor a concentração de aglomerante, menor a densidade do compósito. Isso ocorre porque o maior teor de rejeitos contribui para a maior relação água-cimento, levando à formação de vazios e porosidade na estrutura. O grau de coesão dos compósitos foi avaliado por meio do ensaio de VPU, que nos indicou diferenças significativas entre os compósitos. O CC3 demonstrou ser o compósito mais robusto entre os 3 avaliados. Categorizando os compósitos conforme a norma britânica BSEN 12504-4 de 2000, temos então que o compósito CC1 tem qualidade ruim, o CC2 tem qualidade média e o CC3 tem qualidade boa. O ensaio de resistência à fricção mostrou grandes diferenças entre os compósitos, sendo o CC3 o melhor, com uma resistência de 15,17 MPa, o que representa um aumento de 23,60% em relação ao CC2 e 69,94% em relação ao CC1. Assim, vemos que, à medida que a quantidade de cimento aumentou, houve um significativo acréscimo à resistência à fricção. Dessa maneira, a análise física dos rejeitos nos indicou materiais densos e de alto teor de partículas finas, o que reflete numa alta absorção de água. No estudo de dosagem, buscou-se obter a relação água-cimento adequada e o teor de superplatificante necessário, bem como a dosagem dos materiais secos para garantir o empacotamento das partículas. Os ensaios de densidade no estado endurecido, velocidade de pulso ultrassônico e resistência à flexão dos compósitos indicam o CC3 com os resultados mais promissores, consolidando-se como alternativa de qualidade, com uma densidade considerável, baixa porosidade e notável resistência à fricção, o que indica, então, a viabilidade técnica da incorporação de EA, RQ e RBMF em compósitos cimentícios destinados à fabricação de roas, estabelecendo uma relação vantajosa para todos os setores envolvidos.